Olá, estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense e da TV Brasília Rede TV. Chegamos até você pelas redes sociais e principais tocadores de podcasts do país. Participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Adriana Bernardes e aqui com a gente Fauzi Nakfur, presidente do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal e da Associação Brasileira do Departamento de Estaduais de Rodagem. Bem-vindo, Fauzi. Obrigado. Obrigada pela presença. Vamos começar falando dessa eleição aí. Um representante do DF encabeçando a associação. Qual que é a importância disso para a capital do país ter você como presidente da associação? Olha, a gente acredita que é mais um reconhecimento até do trabalho que o do DF vem executando aí nas últimas gestões, nos últimos anos. Isso tem tido uma repercussão a nível nacional das obras que têm sido feitas aqui, tocadas, e isso chamou atenção e fez que a gente encabeçasse essa chapa nessa eleição que aconteceu ontem. Venceu o mandato do antigo presidente, engenheiro Rilmar dos Santos, engenheiro de Goiás, do DR de Goiás. Aí a gente conseguiu montar essa chapa de consenso, inclusive, foi chapa única, envolvendo estados como São Paulo, nessa chapa São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul, que são DRs bastante expressivos no país, e a gente fez essa chapa, foi eleito ontem, a gente toma posse agora daqui um mês, no final do mandato do engenheiro Rilmar, e a gente entende que realmente é muito importante, principalmente pela nossa proximidade com o poder federal, né? Obviamente, se você vai tratar de assuntos a nível nacional, você estando aqui próximo do centro do poder, isso facilita, isso abre portas, então a gente espera fazer realmente dar essa continuidade no trabalho que o engenheiro Rilmar vinha fazendo, de criar grupos de trabalho. O que a BDR é, na verdade, gente? É um órgão, uma associação para poder estar uniformizando os DRs de todo o país, que, na verdade, tem a mesma missão. Quer dizer, o DR do norte do país com o DR do sul e do centro-oeste tem como missão construir e manter estradas, e isso em qualquer lugar do mundo, na verdade, né? Então não tem por que tratar com atitudes diferenciadas. E a BDR trata muito isso, dessa integração, dessa uniformização. Fauzi, qual que é o maior desafio da sua gestão à frente da BDR? Olha, na verdade, meu maior desafio é manter o trabalho que o engenheiro Rilmar vinha fazendo, que ele fez um belíssimo trabalho. O que ele conseguiu abrir? Ele abriu as portas para a iniciativa privada fazer parte da associação, e isso somou muito, porque foram feitos vários workshops com essas entidades privadas, podendo trazer para os DRs de todo o Brasil o que eles têm de melhor. E aí a gente está mexendo com a área de infraestrutura, que é uma área dinâmica, é uma área que a cada ano você tem, como tudo, né, hoje, né, a evolução é muito rápida das coisas, e a gente tem que estar acompanhando para a gente poder fazer o nosso país crescer com a rapidez e com a qualidade que precisa. O rodoviarismo, que é o que a BDR mexe e comanda, ele é um gatilho para o crescimento do país. Se você tem estradas boas, você tem economia girando, você tem produção escoando e você tem país crescendo. Ao mesmo tempo que, se está numa situação ruim, se você está com as estradas numa situação precária, você está prejudicando o país. Então é uma coisa muito séria, é uma coisa que tem que estar assim, integrada, e a BDR faz esse papel. A gente tem essa missão aí de dar essa continuidade, de poder estar formando esses grupos de trabalho que envolvem vários assuntos, e a gente poder estar melhorando o trabalho dos DRs, né? No Distrito Federal e em outras unidades da Federação também existem situações que já nem se pode falar mais, que são peculiares, né? Que são das rodovias estaduais, no caso do DF, das rodovias distritais, cortando a cidade, cortando centros urbanos e acarretando diversos problemas, entre eles colocando em risco a vida da população. Em relação ao Distrito Federal, como é que o DR encara esse desafio? A gente encara com o nosso anel rodoviário. É uma luta antiga que a gente vai conseguir terminar um dia e botar em prática. Por quê, Adriano? Quando você traz... O DF hoje ele é cortado por rodovias federais, né? A gente tem a BR-040, que vem do sul e vai para o norte. Nós temos a BR-020, que vem do sul, do leste, e vai para o norte, e vice-versa. A BR-070, que sai para a região da Belém-Brasília. Enfim, o nosso DF é cortado por todas essas rodovias que passam trânsito pesado,
que não precisava estar passando dentro do DF. E não, né? Então, o que acontece? Qual que é a saída para isso? É a construção do anel rodoviário, existe projeto já. É aquele que vai circundar o Parque Nacional de Brasília? Não, ele é um pouco mais amplo, ele contorna todo o quadradinho do DF, bem próximo às fronteiras. Então, com isso, vou dar um exemplo aqui. Quem está vindo de Rio, São Paulo, né, que chega aqui por Cristalina, Lusiânia, ele não precisava estar passando na nossa EP aqui, que é a nossa DF-03, né, que é uma pista hoje totalmente urbana, totalmente, né, dentro, como você falou, bem dentro do centro da cidade. Essas pessoas podiam chegar em Cristalina, Lusiânia, pegar o anel, sair lá no Padef, na região do Padef, e já sair em Formosa, sem nem passar por aqui. Então, esse é um exemplo que o anel pode atender e vai atender. Já existe hoje trechos dele pavimentados e outros não pavimentados, é a nossa briga. Esse anel viário, então, ele já começou a sair do papel? Porque o projeto é bem antigo, né? Não é uma coisa recente. Assim, o projeto já existe. E como ele é um trecho de quase 200 quilômetros, justamente porque ele contorna todo o quadradinho, ele tem hoje partes pavimentadas, outras não pavimentadas, outras que precisam ser duplicadas, porque o movimento já aumentou muito, e outras que não estão implantadas ainda de maneira viável para você fechar esse anel. Então a gente vai trabalhando ele por etapas para você poder ir vencendo isso aí. E já tem recurso previsto para esse anel, Fauzi? Esse trecho que a gente está trabalhando agora, que é esse que eu citei do sul para o norte, norte-sul, ele tem a pavimentação de duas rodovias importantes, que é a DF-100 e a DF-270. Custa em torno de 100 milhões a pavimentação dessas duas obras, são 50 quilômetros de estradas, e ele faz parte de um programa que a gente está tentando viabilizar recurso agora do PAC, com uma união com a área federal, já que envolve, né, as rodovias federais nisso aí, né? Então é um trabalho, excelente pergunta essa, porque com isso Brasília tem esse sistema, como você bem disse, diferenciado, porque são poucas as cidades que hoje você corta com rodovias importantes dentro da cidade, dentro da área urbana, praticamente. Agora, esse anel viário sozinho, ele não resolve esse problema da segurança das rodovias distritais que cortam os centros urbanos, né? Porque ele vai tirar o fluxo aí pesado de caminhões e de pessoas que simplesmente cortariam o DF para outros estados da federação, mas existe um fluxo muito pesado que é da própria cidade. Por exemplo, a BR-020 ali no trecho que ela sobrepõe a DF, ela tem Sobradinho, né? Vem um pessoal que vem de Planaltina, do Arapuanga, Sobradinho, para o Plano Piloto, aquela região toda de condomínios ali. Como é que a gente vai garantir mais segurança para as pessoas nessa rodovia? A BR-020, inclusive, nesses trechos urbanos, está entre os que têm maior número de atropelamentos, né? Infelizmente, atropelamentos fatais, porque a rodovia de alta velocidade. Olha só, tudo isso está cercado de mobilidade sustentável. A gente tem que estar pensando em estar retirando veículos das vias para você poder estar diminuindo esse fluxo viário. E para isso você tem que ter transporte coletivo, você tem que ter ciclovias, você tem que ter todos os modais preparados para você poder estar tirando esse motorista do carro dele. Isso é muito difícil de fazer, isso leva anos, porque a mentalidade do trânsito em Brasília, do transporte em Brasília, é individual, né? E você, enquanto não dá um transporte coletivo de qualidade, com bastante variedade, você não tira essa pessoa do carro. E Brasília ainda tem uma característica diferente, que é o sistema axial, que a gente chama, que é o seguinte: todo mundo de manhã sai de casa nas cidades satélites e vem trabalhar no centro. No final da tarde, pega o seu ônibus, sai do centro e volta. O que isso aí prejudica? Prejudica o transporte coletivo, porque nenhuma cidade roda com transporte coletivo somente com uma viagem ou duas de manhã vindo e uma viagem 2 de tarde voltando. Não tem sistema que aguenta isso. Isso agora gera, inclusive, o subsídio do Estado que tem que dar, que tanto se fala que é um absurdo, mas aqui em Brasília não tem outro jeito. Não tem outro jeito de funcionar, né? Justamente por causa desse sistema axial que a gente chama. Agora, essa formação de Brasília, ela é uma formação que existe desde que Brasília existe, né? Sim. Porque o plano piloto começou aqui e as pessoas parece que não esperavam o óbvio que seria as pessoas virem para cá, né? Atrair grandes centros e Brasília se tornar o que se tornou hoje.
Por que, na sua opinião, até hoje esse problema não foi encarado, parece não ter sido encarado de verdade, sabendo que essa é a realidade de Brasília e que há que se encontrar uma solução para tornar o sistema de transporte viável, de qualidade, seguro, confiável, que as pessoas façam a opção por ele. O que falta? Olha só, há 20 anos atrás praticamente, não, menos, uns 15 anos atrás, foi feito o PDTU, que é o Plano Diretor de Transporte Urbano, justamente dando essas diretrizes para você tratar isso como plano de Estado e não um projeto político do governo A, B ou C, né? Que a gente sabe que isso atrapalha muito, porque vai da cabeça de cada um, né? Então, esse plano diretor existe. E digo também que já foi pensado e executado, por exemplo, senão a gente não tinha metrô aqui. Vamos aqui falar do nosso governador Roriz lá atrás, que quando pensou a primeira vez em metrô, chamaram ele de louco. E você imagina hoje se não tiver o metrô aqui, se não tivesse o metrô. Então, eu concordo que o ritmo é lento, né? A gente poderia estar numa situação muito melhor de transporte, mas aí até acredito, Adriana, que com você tendo que dividir isso com uma saúde que é precária, com uma educação que é precária, você acaba tendo que dividir esse bolo e o transporte vai ficando para trás, mas nós não estamos parados e nem esquecidos. Vou citar outro exemplo. Os BRTs, hoje no plano diretor, existe todo o traçado dos BRTs já projetado. O DR tem um projeto do BRT Norte, para essa região que você está falando, pronto até Planaltina, custa 1.2 bilhão. Tem o BRT eixo sudoeste, que sai tudo aqui, né, do centro, obviamente, da rodoviária, e vai até o Recanto das Emas, é o BRT eixo sudoeste, projeto pronto, custa 700 milhões. Então, são situações que já existem projeto, ou seja, responde a sua pergunta, estão sendo pensados sim, mas o sistema é lento. O sistema é lento e é lento por quê? Porque é caro. Nós somos um país, obviamente, uma cidade, Brasília, o Distrito Federal, tem 60 e poucos anos, né? E é relativamente novo. Por mais que você fale, existe há 60 anos, nunca pensou nisso. Pensou, só que são obras de execução de muitos anos. Então, isso precisa melhorar? Precisa, não estou aqui discordando que está na rapidez que necessita, não. Com certeza temos que investir mais em BRT, em metrô, para a gente chegar nessa mobilidade sustentável que eu estou dizendo. Ciclovias, Brasília... Os projetos hoje de BRT, desculpa te interromper, os projetos hoje de BRT, eles incluem ciclovias? O BRT ali Sobradinho, Planaltina, a obra de... Porque já começou a obra, né, de preparação para o BRT. O que a gente está fazendo? A gente está sacando... Existe ciclovia prevista nesses projetos? Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, são projetos de infraestrutura viária que não contam com projetos, por exemplo, de ciclovia e que não pensam no pedestre ainda. Esses projetos já estão pensados dessa forma, de forma multimodal e de forma mais humanista e menos rodoviarista? Sim, tem justamente esse pensamento, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. O que está acontecendo na área norte da cidade? A gente está sacando projetos do próprio BRT Norte, como é o viaduto lá da entrada do Sobradinho, do Comper, na região do estádio. Aquele projeto do viaduto ali, ele foi sacado do BRT Norte e a gente está executando ele. O governador vai lançar agora nos próximos dias a terceira faixa entre Sobradinho e Planaltina, com ciclovia e com o viaduto de entrada em Planaltina. E por que isso até? Porque com a grande obra do trevo de Triagem Norte e da subida do Colorado, hoje as pessoas gastam do centro de Brasília até Sobradinho 20 minutos. 20 minutos. Eu estou fazendo porque eu moro lá. Então eu faço esse percurso todo dia, gasto 20 minutos. Coisa que você gastava antigamente 1 hora, se tivesse um ônibus estragado na subida era 1h30, se tivesse uma batida era 2 horas. Só que o que aconteceu? As pessoas hoje chegam em Sobradinho, Adriana, e param, porque ali ele tronca tudo de novo, trava, e você, para chegar de Sobradinho a Planaltina, quem tem que ir, já gasta mais 1 hora. Então nós vamos resolver isso agora, se Deus quiser, com essa terceira faixa, essa obra da terceira faixa, que você abre mais uma faixa de rolamento e quem sabe botar inclusive essa faixa como exclusiva de ônibus, que você inclusive valoriza e favorece o transporte coletivo. Eu costumo dizer o seguinte, e falei até um dia numa nossa audiência no Ministério Público lá com o promotor dele, Augusto, mobilidade tem que estar humanizada e tem que estar sendo pensada sempre nisso. Só que nós não podemos esquecer que no nosso problema, o nosso departamento que tem que cuidar disso, mas não pode pegar 1.900.000 veículos que existem hoje no Distrito Federal e sumir com eles. Você não consegue fazer isso. Então você tem que estar pensando em estar resolvendo um problema de um entroncamento, um problema que são os complexos de viadutos que a gente faz hoje,
Poxa, a gente escuta falar, poxa, mas vocês estão gastando dinheiro com um complexo de viaduto e não pensa no pedestre ou não pensa no ciclista? Pensa sim, pensa sim. Então a gente tem que estar trabalhando isso tudo de forma consensual para que você consiga estar melhorando o fluxo viário, está melhorando a vida do pedestre, né, diminuindo o risco. Motociclista hoje é um problema, né, a quantidade de motos que a gente tem na cidade. Então, não é fácil. Não é Eu acho que é a segunda maior frota, não é, de motos? A segunda maior frota, perde para São Paulo. Bom, 1 minuto e a gente volta com mais CB Poder. Fausto Nakfur, presidente do DRDF e da Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Fausto Nakfur, presidente do DRDF e da Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem. Fausto, a gente estava falando das obras ali de infraestrutura na saída norte de Brasília. Eu gostaria para a gente concluir essa parte da entrevista, falando do BRT. Como é que está o projeto de BRT? Quando é que a gente pode contar com BRT naquela região? Exatamente, o projeto do BRT Norte está pronto, um projeto executivo completo, custa 1,2 bi a sua totalidade, e ele está na fase de captação de recursos. A gente, inclusive, está optando em ver se conseguir recursos menores, fazer parte dele, né? Porque de pouco em pouco você chega no total, né? Pelo valor grande que é. Então, está pronto o projeto, a gente inclusive tem sacado dele, como falei anteriormente, alguns pontos específicos, que é o acesso a Sobradinho, o acesso a Planaltina agora, para poder ir fazendo os pedaços e no final ele está pronto, mas o projeto dele está concluído. Bom, e essa não é a única obra de infraestrutura que está em andamento no Distrito Federal. Nós temos aí viaduto do Riacho Fundo, da ISAF, o de Sobradinho, que o senhor já falou, tem o do Recanto das Emas. Como é que estão essas obras e de que forma que elas vão melhorar a mobilidade urbana do Distrito Federal? Vão melhorar totalmente, porque são complexos de viadutos. E por que eu falo complexos de viadutos? Porque em cada ponto desse que você citou, você tem ali 3, 4 obras de arte, né, que são viadutos, somando esse complexo. Mas, por exemplo, na região do Recanto das Emas, onde a gente está concluindo agora lá o recanto com o Riacho, inclusive já liberou para a população, você ali não trata somente do Recanto das Emas e do Riacho Fundo 2. Você trata de Gama, Santa Maria, todo mundo que passa por ali, indo e vindo, que hoje tem um fluxo livre ali, inclusive com o sistema de transporte coletivo, usando, né? E não passando mais por esse entroncamento ali em nível. Igual a esse do Recanto, nós temos na entrada do Riacho Fundo 1, 2 viadutos que a gente vai estar hoje com os 40% em execução, que vai melhorar muito para quem entra e sai da cidade rumo a Goiânia, rumo a Anápolis, a Goiânia, que antes ficava travado ali também na região da DE, de Águas Claras e do Riacho Fundo 1, não vai mais passar com aquele balão terrível que você tem ali, né? Vai acabar. Paranoá e Itapuã, pega todo mundo que hoje vem de Planaltina por trás e quer sair na barragem, passa naquele entroncamento entre o Paranoá e o Itapuã, e o Paranoá e Itapuã. Ali está sendo feito com talvez 60% já de obra pronta, uma grande trincheira, igual é indo para o aeroporto, ali um túnel, que as pessoas vão passar sem esse entroncamento, você elimina problemas. Terceiro... Falando, o senhor falou da barragem, e a barragem ali é um ponto de gargalo também, né? Havia no passado um projeto de se construir uma outra ponte ali sobre o lago para desafogar essa circulação de pessoas ali do lago para o Paranoá e vice-versa. Até porque a barragem não é, apesar da rodovia DF-01 passar em cima da barragem, ela está ali provisória, tem 60 anos, porque a barragem não era para estar passando a rodovia ali em cima. Então a gente, obviamente, vem pensando nisso e tem planos já de fazer um projeto de uma ponte a jusante para baixo disso. Mas esse projeto já existia, né? Eu lembro que o Correio Brasiliense, há alguns anos, já divulgou a existência desse projeto. Vou te explicar por quê. É porque ele começou a fazer parte de uma PPP, de uma parceria público-privada, de um futuro bairro que fosse criado ali naquela região de cima da barragem, não me lembro agora o nome, São Bartolomeu, se não me engano, alguma coisa assim, e que estaria como contrapartida financiando a execução dessa nova ponte.
Isso tiveram problemas jurídicos na formação do edital para essa execução, e isso até agora não conseguiu encontrar um instrumento legal para que isso virasse realidade. Tanto é que o ano passado o governador me autorizou a gente começar a estudar um projeto por nossa conta para a gente poder, se não der certo essa questão da PPP, a gente lançar a obra de uma nova ponte tirando da barragem. E aí essa ponte seria sobre o Lago Paranoá ou abaixo do Lago Paranoá, abaixo da barragem? Existem dois anteprojetos que a gente chama. Um passando a montante da barragem, que é no lago, e outro para baixo. Então, existe um estudo de viabilidade econômica para você chegar no que é mais interessante. E ambos os projetos são muito complexos, né? Porque dentro do lago, por conta da água, obviamente, e abaixo, porque tem todo aquele vale ali, né? Exatamente. Aí você matou a charada. É isso aí. A jusante, você vai ter uma obra de arte enorme, com pilares altíssimos, com muito concreto. No lago, você tem que vencer água, você tem que vencer fundação. E não são obras fáceis, mas assim que é bom, né? A gente não pode correr e tem que cuidar disso aí realmente, porque a barragem, como você falou, é um grande gargalo. Aquela região toda ali, Brasília hoje cresce para 2 lugares, o Distrito Federal. Para a região do Tororó, que é o próximo complexo de viaduto que eu ia falar aqui, no Jardim Botânico. Essa obra já começou, as pessoas passam lá, falam, poxa, mas não estou vendo obra. É porque obra começa muitas vezes com você tendo que tirar a interferência, que faz parte. Você pega aquela região do Jardim Botânico, você tem uma torre de Furnas passando lá com redes de alta tensão, você tem que remanejar isso, você tem que mudar projeto. Então, às vezes a obra começa, né? E você não está vendo efetivamente obra, mas está acontecendo. Então, Brasília está crescendo para aquela região do Tororó, Jardim ABC, o famoso lá, como é que chama? O Alphaville e tal, toda aquela região, né? E para a região norte da cidade. E tudo isso entronca ali na região do Jardim Botânico e na região do Paranoá. Então, a gente está tratando esses 2 pontos aí. Outro importante, Noroeste. Noroeste foi crescendo. Você passa hoje no Noroeste, todos nós que passamos lá, a quantidade de obra que tem no Noroeste é uma coisa absurda, coisa que você não acredita. Parece que depois da pandemia, tudo estourou e o Noroeste vai ficando ali preso pela épia da água mineral ali, que é onde a gente está fazendo um novo viaduto, está em obras já, e do lado de cá no setor militar urbano. Então você tem que tratar essa saída, senão você bota o metro quadrado mais caro de Brasília, né? A pessoa paga e ela precisa ter infraestrutura, ela precisa ter a atividade do governo ali, dando essa condição para ela ter pago caro. Agora, é inegável que as obras de infraestrutura são essenciais para garantir uma boa mobilidade, mas como nós falamos anteriormente, essas obras elas precisam estar conectadas com a cidade, com a realidade e com a necessidade que não é só de quem tem carro, né? A necessidade de quem depende de ônibus, é a necessidade de quem quer ou pode se locomover de bicicleta e se locomoveria se tivesse mais segurança. Todas essas obras de arte, presidente, elas estão conectadas com essa ideia de uma mobilidade sustentável, de uma mobilidade que valoriza outros meios de transporte que não apenas o motorizado? Sim, olha só, tem 2 situações disso aí. Uma, eram projetos já existentes, antigos, que não tinham, exemplo, o trevo de Triagem Norte. O trevo de Triagem Norte, quando foi concebido, realmente não encaixaram as ciclovias, né, e as travessias. E nós tivemos que organizar isso. Hoje as pessoas que vêm do Torto, na ciclovia, ela tem que fazer uma travessia por debaixo do viaduto, ali na entrada do Lago Norte, para poder pegar a ciclovia já na Asa Norte ou para a L4 Norte, né, para o setor de clubes. Então as pessoas acham isso um pouco confuso, não é o ideal, mas porque era um projeto pronto e não contemplado. Então a gente vem desde essa época tratando, já até de seguinte forma, Rodas da Paz, exemplo, né? Outras entidades. A gente tem chamado e tem uma coisa que eu tenho lá no departamento, ninguém pode falar o contrário, é que as portas nossas lá não estão abertas para discussão. Eu não sou o dono da verdade, o DR, apesar de ter excelentes técnicos, quero aqui, inclusive, parabenizar a equipe técnica do DR, porque faz de tudo para que as coisas saiam bacanas, mas ninguém é o dono da verdade, não. E o transporte, a mobilidade, ela é dinâmica, cada dia você vai ter uma novidade, você tem que ter uma mudança, um negócio. E isso, a própria população, o próprio usuário, ajuda com essa interligação. Viaduto de Taguatinga. Túnel de Taguatinga. O túnel de Taguatinga e o viaduto do Sudoeste.
Sim, são duas belíssimas obras, elas estão sendo tocadas pela Secretaria de Obras, o DR entra numa parceria nas necessidades que eles nos convocam, né? Mas essa obra está sendo tocada pela Secretaria de Obras. Duas grandes obras, a Secretaria, o túnel de Taguatinga, vai resolver um problema enorme da passagem para Ceilândia, para Samambaia, né? Então são obras realmente muito importantes. Para a gente finalizar, estamos com um minutinho aí para finalizar. Há algum estudo de readequação de velocidade das vias, das rodovias distritais, especialmente essas que estão entranhadas no meio da cidade já? Excelente pergunta. O DR está com uma comissão, um grupo de estudo montado hoje, fazendo justamente essa verificação através de estudos. Isso não é porque o Fauzi quer ou o engenheiro quer que... Isso tem estudos que vai mostrar isso. E vou dar um exemplo. Na região do Recanto das Emas hoje, onde a gente está inaugurando o viaduto, nas proximidades ali, por ser uma área hoje de característica totalmente urbana, com passagem do Recanto para o Riacho, ali a gente já está quase consolidado de estar baixando a velocidade para 60 km por hora. Vai ser avisado, vai ser anunciado e demonstrado por que chegou nessa conclusão. Então existe sim esses estudos. Alguma outra, rapidamente? Não, o que eu posso adiantar, a princípio, essa. Isso é muito polêmico, tem que ser com calma. Obrigada pela presença aqui no CB Poder. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.